Olá, Vladimir Mendes aqui falando com você. Quem já me conhece, né? O Vladimir Mendes, presidente nacional da ASTEG, mediador nacional do Conselho da Imobilização Ortopédica do Brasil, o CONDE-BR, jornalista, gestor público, enfim. Você que já me conhece aí na carreira, na estrada da imobilização ortopédica, décadas trabalhando por você em Brasília e em várias ações nacionais e até regionais pela imobilização ortopédica. Tem algumas pessoas me conhecem, outras não, então eu estou aqui me apresentando, eu sou Vladimir Mendes. Mas a gente está aqui para tratar dessa playlist que o primeiro vídeo a gente já colocou, agora nós estamos aqui no segundo vídeo esclarecendo, pode ou não o profissional da enfermagem fazer imobilização ortopédica. E a gente vai tratar de algumas coisas aqui hoje, mas de uma forma um pouco diferente. Vamos responder também algumas perguntas, mas a razão de ser dessa playlist, na verdade, é exatamente esse material que a gente vai colocar nesse vídeo aqui hoje, que vai ser a continuidade do vídeo depois de eu responder as perguntas, que foi a live que nós gravamos, que deu origem a essa playlist. A gente acusou a necessidade, nós temos recebido na Associação Brasileira muitas demandas nesse sentido e, claro, as pessoas precisam se inteirar, precisam entender, inclusive no mês que vem, mês de dezembro de 2024 agora, nós estamos marcados com algumas lideranças nacionais de conselhos profissionais da área de saúde e, claro, a gente está aí procurando também contemplar a enfermagem, porque é uma categoria extremamente poderosa, forte dentro da saúde, que faz a diferença, né, no sistema público, no sistema privado, e a gente sabe que está diretamente envolvido com as atividades de mobilização ortopédica, tendo em vista exatamente o escopo dessa playlist e desses esclarecimentos que a gente quer te fazer aqui, ok? Vamos lá? Antes que eu esqueça, eu vou comentar rápido sobre o escopo dessa playlist, ou enfim, o escopo desses vídeos, o formato deles. Nós fizemos um primeiro teste, nós estamos fazendo o teste para ver o que fica melhor, porque o intuito não é que fazer uma produção cinematográfica, mas passar para você o melhor que a gente puder. A gente vai melhorando a qualidade dos vídeos, som e imagem, o que a gente puder, mas o escopo, o foco, né, aqui, o objetivo é te esclarecer sobre essa questão da imobilização ortopédica na enfermagem. Então, você vai aí relevando alguns erros, algumas imperfeições, e pode falar nos comentários para que a gente possa melhorar, pode criticar, né? Toda crítica para nós é destrutiva, não tem problema nenhum. Ela tem que destruir o que é ruim, né? E para colocar o que é bom. Agora, claro, se você fizer crítica destrutiva do que a gente acha que tem como valor, que a gente acha que está bom, que outras pessoas estão elogiando, não vai fazer muito sentido. Mas se você criticar basicamente alguns erros que a gente está cometendo, algumas imperfeições, isso é muito bem-vindo, porque vai destruir o que é ruim e vai nos proporcionar a possibilidade de construir vídeos melhores, de fazer vídeos melhores, oferecer mais qualidade para vocês, ok? Então vamos lá, agora sim, vamos a essa parte agora propriamente dita do nosso vídeo, tá? Então, continuando aqui, vamos responder umas perguntas que mandaram. Aliás, você deve mandar, tá? Manda aí nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida, porque ela vai servir de material para esclarecer até para outras pessoas que têm uma dúvida igual a sua ou parecida com a sua. Então, fica à vontade para você perguntar, para você tentar entender, porque diferente de grupinhos de WhatsApp aí, de pessoas que estão mais preocupadas em aparecer, em alimentar fogueira de vaidades ou animosidades, a gente tem gente preparada conosco, como você vai ver no vídeo que a gente vai colocar hoje para você, que foi a live gravada com um médico, né, que é extremamente qualificado, né, famoso, competente, ortopedista da área, membro de entidades aí da categoria, e também o doutor, que é um outro doutor, que é o doutor Donato, que é advogado, que é professor de faculdade, que é, enfim, enfermeiro,
pessoas preparadas realmente para te dar informação. E eu, claro, na qualidade de jornalista, na qualidade de administrador, de gestor público, né? Que é a minha especialidade na área de administração, estou aqui para te ajudar. Então, diferente desses outros materiais que você acessa em grupinhos de WhatsApp, de pessoas que voltam a dizer, que se dizem professores, que nem qualificados estão conforme a gente está colocando nesses vídeos aqui, nessa série de vídeos, não tem essa qualificação como profissional de enfermagem, fica falando besteira aí em grupinho de WhatsApp. E até quando eu falo enfermagem, gente, é relacionado à imobilização ortopédica, né? Porque tem gente muito competente por aí, não quer dizer que só nós aqui sejamos competentes de maneira alguma, não é nada disso. O que eu estou querendo dizer para você é que, infelizmente, a maioria desses grupos que estão por aí estão colocando coisas impróprias, erradas, alimentando animosidade, inclusive besteiras, imbecilidades, literalmente, que vão ser tratadas em outros vídeos, que não é o escopo dessa playlist, tá bom? Mas vamos agora aqui às perguntas que mandaram aqui no comentário. Eu vou ler para vocês e vou responder, ok? Uma das perguntas que fizeram é assim, ó, um técnico em imobilização ortopédica pode se registrar no Conselho Federal de Fisioterapia ou não? Veja bem, a série é sobre enfermagem e imobilização ortopédica, mas eu vou responder, claro, a sua pergunta, todas as perguntas que fizerem, pertinentes de uma certa forma ao tema central que a gente está tratando aqui na playlist, será respondido ou serão respondidos, ok? Então vamos lá. Cada conselho, cada autarquia, órgão da administração indireta, que tecnicamente seria aí a qualificação, né, a natureza dos conselhos profissionais, tem a sua política, tem o seu código de ética, respeita uma legislação, é estabelecido por lei. Na fisioterapia, não tem, inclusive, uma normativa, não tem uma resolução sobre isso. E nós vamos trazer, depois nós podemos fazer uma série sobre imobilização ortopédica e fisioterapia. Mas, a princípio, respondendo objetivamente a sua pergunta, depende de como você está pensando essa pergunta que você fez. Porque quando você pergunta, o técnico de imobilização ortopédica pode se registrar no Conselho de Fisioterapia ou não? Não, porque no Conselho de Fisioterapia, até onde nós sabemos, não existe nenhuma normativa, nenhuma resolução falando de registro de técnicos em imobilizações ortopédicas, né? Embora tenha uma... Então vamos entender. Embora a fisioterapia tenha uma proximidade muito grande com a ortopedia e a traumatologia aí, obviamente, todos sabem que é uma área específica, ok? Então não existe nenhuma resolução, a priori, né, que a gente está falando aqui, do CREFIT, né, do Conselho de Fisioterapia, sobre imobilização ortopédica. Agora, se você está considerando ser um técnico em imobilização ortopédica, sim, você pode não se registrar no conselho, mas você pode se registrar numa entidade de classe idônea, como a ASTEG, por exemplo, né? A Associação Brasileira dos Profissionais Técnicos em Imobilizações Ortopédicas, só para não confundir, a vermelhinha, não é a denunciada ao Ministério Público, a outra que já foi denunciada à polícia, que o pessoal acabou de ser aí indiciado criminalmente, não é essa, é a que certificou a Marinha do Brasil, né? Profissionais aí da Marinha do Brasil, a ASTEG, tá? A vermelhinha, ASTEG, astege.org.br. Ela, você pode se registrar e ser um profissional aí de imobilização ortopédica, ok? Então vamos à próxima pergunta. Uma outra questão, pessoal, que surgiu aqui nos comentários foi essa daqui, ó. Não é necessariamente uma pergunta, mas uma questão que surgiu em torno dos comentários. Diz assim, Não. Aqui, vamos lá. Eu vou achar aqui, pessoal. Achei. Vamos lá. Diz assim, sou profissional de enfermagem e imobilização ortopédica. O maior problema é o acúmulo de função do profissional dentro das instituições hospitalares. Veja bem, existe uma confusão aqui que precisa ser dirimida. Pessoal, acúmulo de função ou desvio de função existe quando são duas funções diferentes. No caso do profissional de enfermagem,
Existe um conselho, uma autarquia, um órgão do governo dizendo que ele pode fazer imobilização ortopédica. Então não há que se falar de desvio de função ou acúmulo de função, a não ser que de fato esteja acontecendo uma outra atividade fora da competência do profissional de enfermagem. Mas dentro da legislação, eu não estou falando o que eu acho certo, qual a minha opinião, ou discordando da opinião de ninguém. Eu estou tentando fazer você entender a legislação, tá certo? O que ela diz? Ela diz que o profissional de enfermagem tem uma resolução que autoriza ele a fazer imobilização ortopédica. Então não há que se falar em desvio de função ou acúmulo de função. O que nós temos que questionar é se ele de fato está cumprindo o que o conselho determina sobre ele exercer essa função, ok? Então vamos tentar esclarecer isso daí da melhor forma, inclusive nessa live que a gente vai colocar logo a seguir aqui nesse vídeo, para que você possa entender melhor esse assunto, que foi esse vídeo que deu, essa live que deu origem a essa playlist que a gente está fazendo aqui, ok? Continuando então, a gente vai colocar agora para você essa live que nós gravamos com o Dr. Donato, que, como eu já disse, é professor universitário, advogado, formado em enfermagem nível superior, e o Dr. Frechidas, que é um ortopedista, especialista em quadril e tem outras especialidades também que ele domina, ele compõe algumas organizações, algumas entidades da ortopedia no Brasil, como o SBOT e outras, né? Tem os títulos dele lá, e então dá uma olhada, que são realmente pessoas qualificadas, não são esses curiosos, essas pessoas vaidosas apenas, né? Que vaidoso eu também sou, mas não é essa a questão. A questão é você ter o que oferecer e ter responsabilidade daquilo que você está oferecendo, não só por vaidade, mas realmente querendo servir, querendo entregar algo de bom, aquilo que você sabe que realmente vai fazer a diferença na vida das pessoas, com responsabilidade, e não como essas pessoas ficam aí vomitando coisas em grupinhos de WhatsApp, como se soubessem alguma coisa só por vaidade e de forma irresponsável, já que muitas pessoas estão sedentas de conhecimento e acabam pegando essas besteiras, essas baboseiras que eles falam e saem por aí espalhando, e isso trazendo problemas à imobilização ortopédica, ok? Então vamos aí a essa live que foi gravada, que vai esclarecer muito desses assuntos que nós tratamos aqui anteriormente e também no primeiro vídeo, tá certo? Então, outra coisa, antes da gente ir, olha, eu quero convocar você, espalhe esses vídeos, espalhe essa playlist. Tem muita gente que precisa entender o que está acontecendo da área de enfermagem, que milita com imobilização ortopédica, que aplica as técnicas de imobilizações ortopédicas. Manda para essa pessoa, convida, envia esse vídeo, faz esse comentário, faz perguntas no comentário, para que a gente possa alcançar o maior número possível de pessoas. A gente vai responder a todos os comentários, tá certo? Pode colocar aí. Então, vamos à live e depois da live, até o próximo vídeo, que é o terceiro vídeo dessa playlist. Até lá. Suporte, você vai autorizando para mim ou tem que autorizar? O suporte vai autorizando. Pessoal, eu vou pedir que vocês desliguem os microfones para que eu possa me comunicar melhor com vocês, por favor. Ótimo. Todos, por favor, desliguem os microfones para que eu possa comunicar com vocês sem interferência. Ótimo. Vamos lá, pessoal. A gente tem aqui a programação para começar agora. É um tempo curto que a gente tem para fazer o esclarecimento e a gente tem que ir aí cumprindo o horário exatamente como tem que ser. Pessoal, eu vou pedir, por gentileza, que desliguem os microfones por hora. Tem como eu parar o microfone das pessoas aqui? Ou não, né? É só... Hã? Estou tentando a ajuda do suporte aqui para conseguir conversar com vocês, porque a interferência está muito grande. Eu não estou conseguindo ouvir o som de algumas pessoas que estão abertas. Entendeu? Eu não estou conseguindo. O pessoal está entrando aí. Eu vou pedir por gentileza que desliguem o som para que eu possa me comunicar, porque tá dando interferência. Hã? Legal.
Legal, pessoal. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Por favor, façam assim, só para eu saber que estão me ouvindo bem. Legal, fantástico. Pessoal, a gente tem um tempo curto, então a gente tem que aproveitar esse tempo da melhor forma possível. A gente já tem aqui algumas pessoas, outras pessoas estão entrando. Eu vou pedir o pessoal do suporte para avisar no grupo, para que o pessoal vá entrando e a gente vá permitindo a entrada aqui, para não atrapalhar as pessoas que aqui já estão, para a gente aproveitar o tempo. Eu mandei para o grupo, né? A menina também mandou aí. Eu mandei para a menina, ela deve ter colocado no grupo sobre o programa, né, do trabalho que a gente vai fazer hoje aqui. Eu tô aqui tentando, estou vendo aqui um dos convidados está me chamando aqui no WhatsApp, que é o Donato, doutor Donato. Vou mandar aqui um áudio para ele. Doutor Donato, eu já mandei o link aí, ó, o link da comunidade. Você chegou a ler o que colocou no link? Já estamos aqui, já nas atividades aqui na comunidade te aguardando, tá bom? Os outros convidados já estão aqui, ok? Esse link aí acima, ó. Estou mandando aqui para ele, que é o outro convidado, Donato, que é a pessoa da enfermagem aí. A gente vai aguardar a entrada dele. Beleza. Vamos lá, pessoal. Então, eu tinha passado para algumas pessoas aqui sobre como iria funcionar, né? Então, nesses primeiros 5 minutos, a gente vai fazer essa introdução para você entender o que é isso. A gente já acaba atrasando aqui. Então, você, o máximo sucinto que eu posso, esse evento, ele é esclarecedor, ele é necessário, é imprescindível, né? Como a gente vem colocando nas publicações, existe muita conversa, muita besteira, muito ruído em grupos de WhatsApp, né? Que essas pessoas, infelizmente, exatamente pela ausência de regulação, pela ausência de regras um pouco mais rígidas, me perdoem até a forma como eu vou falar, qualquer pessoa se sente no direito de ser professor de imobilização ortopédica, até mesmo pessoas que não sabem imobilização ortopédica, que são de outras áreas, pessoas que são, muitas delas, claro, isso tem em qualquer profissão, pessoas que não têm um caráter legal, pessoas que são literalmente aproveitadores e aventureiros. Infelizmente, a imobilização ortopédica permite isso, exatamente por causa da falta de regulação e de regras mais rígidas. E essa situação acaba ensejando outros problemas, como a gente está vivendo hoje na enfermagem, que muitas pessoas, volto a dizer, falando besteira em grupos de WhatsApp, esses pseudo-professores, né, da vida aí, que muitos deles são, a grande maioria, são da área de enfermagem. E o que a gente mais vê, infelizmente, é profissional de imobilização ortopédica e até de outras áreas falando besteira, literalmente, besteira. Que o profissional de enfermagem está fazendo imobilização ortopédica, é dupla função, que é desvio de função, quando, na verdade, essas pessoas não sabem do que estão falando, porque elas estão exatamente indo contra a lei, né? A lei diz uma coisa e essa pessoa está dizendo outra totalmente diferente, porque uma vez que está estabelecido por lei que um determinado profissional pode exercer uma determinada atividade, não há que se falar em dupla função quando ele está fazendo aquela atividade que ele está autorizado pelo governo, ok? Então, não existe essa coisa, mas as pessoas não sabem. Então, tem que aprender com quem sabe. Professor José Elias está aqui conosco. Doutor Luiz Freixedas está aqui conosco, ortopedista. O doutor Donato, eu não sei se ele já chegou por aqui. Eu não sei se... Confere para mim se o doutor Donato já está aqui conosco. Eu vou pedir, inicialmente aqui, esses 5 minutos aqui são a introdução. A gente entrou agora na apresentação da problemática propriamente dita e a gente tem exatamente o que está acontecendo nesse momento, que é o quê? Profissionais de enfermagem contrastando no mercado com profissionais técnicos em imobilizações ortopédicas
e trazendo problemas para o próprio médico, que é o prescritor, para o enfermeiro, que é o supervisor do profissional de enfermagem, e para o gestor, né? Tanto de estabelecimentos de saúde quanto de estabelecimentos de ensino, tá certo? Então, essa é a situação que tem hoje. Mas qual o problema, Vladimir Mendes? Qual o problema que está acontecendo? O que realmente está acontecendo no mercado por causa disso tudo? O que está acontecendo é que o profissional de imobilização ortopédica está perdendo seu espaço em concursos públicos, está perdendo as suas vagas e, por outro lado, o profissional técnico em enfermagem está sendo pressionado, tanto ele quanto o enfermeiro, por não terem proficiência. O que é isso? Eles não têm a prática, a habilidade do saber fazer, porque essa matéria não está incluída na grade curricular dos profissionais de enfermagem. Eles têm que adquirir essas competências à parte. Por outro lado, nós temos uma resolução do COFEM autorizando esses profissionais a fazerem imobilizações ortopédicas legalmente, legalmente. Porém, eles estão sendo cobrados, mas eles não estudaram. E pior, estão sendo notificados pelo COREM que alguns deles estão sendo advertidos como se não quisessem fazer. Mas não é que eles não sabem, eles não querem colocar a vida de terceiros em risco. E essa é a problemática que a gente vive hoje, e a gente vai ouvir aqui primeiro os nossos convidados, depois agora a gente vai falar com os especialistas, e a gente tem 5 minutos, 30 minutos aqui para discorrer sobre esse assunto, e depois a gente vai abrir para que você possa fazer a sua pergunta, para que você possa tirar a sua dúvida. Gente, tem pessoas para permitir a entrada aqui e vocês não estão permitindo suporte. Acabei de permitir aqui. Então, pessoal, essa é uma questão que precisa ser resolvida, porque escolas, empresas de saúde, médicos, técnicos de imobilização ortopédica, profissionais de enfermagem estão em fogo cruzado, estão com problemas, porque na instância superior, os governos, o poder público, nesse caso, o órgão da administração indireta chamado COFEM, não está, nesse caso, provendo esse curso que os profissionais de enfermagem estão sendo exigidos, ok? Então, eu digo para vocês que a hora da gente discutir isso é agora. Nós precisamos colocar essa problemática, precisamos ampliar. Inclusive, haverá um e-book sobre esse assunto, 2 e-books, na verdade. Um, inclusive, é gratuito, eu vou dar para vocês, eu vou fazer para que vocês possam entender melhor e sair dessa problemática, desses grupinhos de WhatsApp, pessoas que, por haver essa falta de regulação, como eu já disse, se aproveitar e ficarem falando besteira, e muitas pessoas ficam repercutindo essas besteiras que estão sendo ditas, tá bom? Eu vou abrir aqui, doutor Freixedas, doutor Luiz Freixedas, gostaria que ele se apresentasse de forma resumida, em 5 minutos, doutor. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre essa problemática, colocasse a sua opinião, apresentasse quem o senhor é, e o senhor está com a palavra em 5 minutos a partir de agora. Eu peço compreensão dos meus pares, porque eu vou ter que conduzir da melhor forma possível, tendo em vista que nós só temos 1 hora de evento. Inclusive, no final, as pessoas que participarem vão ser, na comunidade, orientadas como elas podem conseguir a sua certificação. Elas vão ter, sim, um certificado, inclusive para colocar em concursos públicos, dentro do seu trabalho, elas vão ter ao final. Quem aguardar até o final, a gente vai orientar sobre isso. Doutor Freixedas, com a palavra, por favor. Boa noite a todos. Meu nome é Luiz Freixedas, sou médico ortopedista e venho acompanhando o trabalho da ASTEG e de todos aqueles que estão avante aí da categoria dos TIOs, técnicos de imobilização ortopédica. Eu sempre comento com o senhor Vladimir que a minha visão médica de ortopedista, não consigo ver de outra maneira a presença do técnico de imobilização ortopédica, tal o próprio nome da categoria, longe do médico ortopedista. É uma dupla dinâmica.
é uma parceria profissional. Uma coisa não funciona sem a outra, dentro, principalmente, de um pronto atendimento, de um pronto-socorro e mesmo de um ambulatório. Há controvérsias a nível de centro cirúrgico e outras questões, mas o atendimento médico, ortopédico, inicial, o ortopedista sendo um médico, e pela legislação brasileira, o médico e o odontólogo, o dentista, são os únicos profissionais que podem fazer diagnóstico por lei, o que é resumido pela sigla CID, Código Internacional de Doenças. Então, o médico tem essa prerrogativa, né, de fazer o diagnóstico, no caso da ortopedia, e a partir do diagnóstico, que infere um conhecimento, vamos estabelecer um tratamento ortopédico. Essa prerrogativa médica e responsabilidade médica, ela é compartilhada. O médico ortopedista deve ter preparo adequado para fazer uma imobilização, se assim for necessário, e com a presença de um profissional de imobilização ortopédica, essa responsabilidade ela não é terceirizada, ela é compartilhada. E essa execução do profissional tio, né, o famoso, vamos dizer, técnico de gesso, que é o que muita gente fala, mas nós estamos aqui, né, na categoria dos tios, né, técnico de imobilização ortopédica. E pronto. Agora, finalizando, o enfermeiro não tem, desculpe os enfermeiros presentes, não tem, por lei, condições legais de fazer um diagnóstico médico, muito menos ortopédico. Portanto, concluo, já despedindo dos companheiros aí, que o enfermeiro não pode ser responsável técnico pelos técnicos de gesso, e sim o ortopedista. E ponto final. E finalizo ainda, mas o técnico de gesso também não pode achar que ele pode fazer tudo sozinho, sem o médico. Aí não dá. Então, eu estou avante, torcendo, como sempre, pela categoria dos técnicos em imobilização ortopédica. Um abraço a todos. Muito obrigado, doutor Freixedas. Eu vou passar a palavra 5 minutos também para o professor José Elias, pedagogo, 30 e tantos anos de imobilizações ortopédicas, meu amigo pessoal, aliás, que faz um churrasco fantástico, né, o José Elias? Sabe fazer um churrasco como ninguém. Eu já fiz esse churrasco na casa dele. E ele vai falar agora, né, pós-graduado aí também na área hospitalar. Enfim, é uma pessoa capacitada, inclusive docente da área de mobilização ortopédica, para nos ajudar, e também profissional da enfermagem, né? Tem a formação também em enfermagem. 5 minutos para você, professor José Elias, por favor. Boa noite à mesa, aos nobres pares. É assim, me reservo o privilégio de dizer que eu interrompi uma aula, tá? E os meus pupilos estão aqui todos acompanhando atentamente ao debate. E nessa caminhada como formador, né, surge agora então para nós, mesmo com todo o embasamento, uma situação melindrosa, aonde coloca-se em risco a cereja do bolo, que é o paciente, porque muitos são profissionais, não são profissionais habilitados, mas por uma coerção por parte das autarquias gestoriais, estão sendo submetidos e levados a fazer até conduta errônea, e isso poderá tanto implicitar sobre o paciente, bem como até mesmo neste humilde funcionário. O que podemos nós fazer, meu nobre coordenador? O que podemos dar como trâmite
de uma forma legal e segura para respaldar e alicerçar ainda mais a nossa categoria. Perfeito. Obrigado, professor. Veja bem, pessoal, eu gostaria de aproveitar o ensejo para colocar aqui uma coisa que às vezes é mal compreendida. E eu percebo esse mesmo cuidado, esse mesmo respeito e até carinho nas palavras do doutor Luiz Freixedas, nas palavras do José Elias. Eu não sei se o Donato já está por aqui, o Donato já está conosco. Pessoal, o doutor Donato está tendo problemas para entrar, não estou entendendo por que ele está tendo problemas para entrar na comunidade, o suporte está tentando resolver e a gente vai falando. Veja bem, a ASTEG, Associação Brasileira dos Profissionais Técnicos em Imobilizações Ortopédicas, e não se confunda aqui com a associação que nós já sabemos, né, denunciada ao Ministério Público e com outros problemas que a gente tem aí, inclusive agora tentando se apropriar do nome da ASTEG, né? Vocês estão me ouvindo bem? Façam assim, por favor. Legal, legal. Se apropriar do nome da ASTEG, né, como se isso fosse para a gente alguma vantagem parecer com eles. Isso para nós é até um problema, né? Se é que parece. Alguém aí, eu nunca bebi Coca-Cola, nunca bebi Pepsi pensando em Coca-Cola, né? Ou nunca confundi. Quando eu fui comprar Pepsi, comprei Pepsi. Quando eu fui comprar Coca-Cola, comprei Coca-Cola. Eu nunca confundi Pepsi com Coca-Cola. Embora seja Pepsi-Cola, eu sei quando eu vou comprar Coca-Cola e quando eu vou comprar Pepsi. Portanto, quem conhece, obviamente, todo mundo sabe, jamais vai confundir Astego com Asteg, né? Quem é da imobilização ortopédica. Eu acho que fica bem claro. E nós precisamos ter esse carinho, esse respeito mesmo, né? Que tem aí o doutor Freixedas, que tem o José Elias e com certeza o Donato, que é da área de enfermagem, porque a ASTEG não se confunde com a Astego ou com qualquer outra entidade, exatamente pela desconhecido não autoriza, tá? Só autoriza para entrar na comunidade, pode bloquear. Desconhecido não autoriza, só autoriza quem é conhecido. A ASTEG não defende apenas o técnico em imobilizações ortopédicas. Para quem não sabe, a ASTEG defende imobilização ortopédica. No e-book que a gente vai fazer, você vai perceber, pessoal, eu venho falando isso há muitos anos, quem conhece, quem participou das minhas palestras, quem esteve nas faculdades, nas universidades que eu palestrei pelo Brasil, quem esteve nos eventos, nos encontros, nos congressos, sabem disso, né? A imobilização ortopédica não é privilégio nem da enfermagem, nem do técnico em imobilização ortopédica. Não, não. Na área médica, como disse o doutor Freixedas, quem prescreve e supervisiona é o médico. Quem prescreve dentro da ortopedia e traumatologia é o médico. Quem supervisiona tecnicamente é o médico, né? Então, só que nós temos imobilização ortopédica na veterinária, nós temos no esporte, nós temos no trabalho, nós temos os socorristas. Por isso que a ASTEG certifica militares, pessoal da Guarda Municipal, pessoal da Segurança Pública, socorristas, resgatistas, trilheiros, né? Várias pessoas, pessoal da área veterinária, técnico de segurança do trabalho, porque todos eles, em algum momento, por algum motivo, às vezes precisam aplicar nas suas respectivas profissões e carreiras a técnica da imobilização ortopédica, que não é só na área da médica. Em todas essas áreas, pasmem, carece de regulação, entende? E a ASTEG abrange isso. Claro que a parte significativa e extremamente importante, até por causa da questão da medicina, é o técnico em imobilização ortopédica, que nós também representamos, mas nós temos ligados à ASTEG médicos, enfermeiros, né? Pessoas, fisioterapeutas, pessoal da segurança do trabalho, policiais, militares, tudo ligado à ASTEG, que é um trabalho totalmente diferente da outra associação, que todo mundo sabe, trabalha com técnico em imobilização ortopédica, que nós também trabalhamos, mas a ASTEG é bem mais abrangente. Então, fica aqui o registro que nós não somos partidários de outra coisa senão a imobilização ortopédica. E agora, cabe aqui, assim que o Donato conseguir entrar, você me avisa, por favor?
cabe aqui a explicação, né? Nós estamos aí, são 20 horas e 25 minutos. Não esqueçam que permaneça até o final, você que quer o certificado, para que você... Acho que agora o Donato conseguiu entrar, né? Acho que o Donato conseguiu entrar. Para que vocês possam ter a certificação. Vocês vão receber as orientações ao final para saber como que vocês podem obter uma certificação que pode, inclusive, ser utilizada como prova de título, em processos seletivos e concursos públicos e gratuitamente, sem pegadinha, tá, pessoal? Não tem pegadinha aqui, não. É 100% gratuito. Você vai ter com a logo da Asteg, lá você vai ter e você vai poder imprimir, ter isso como documento desse tempo que você está com a gente. Dentro desse contexto, nós precisamos explicar para vocês o seguinte, para que fique claro e vocês parem de cair nessa falácia, nessas besteiras que se falam em grupinhos de WhatsApp. Essas pessoas que sabem fazer imobilização ortopédica, muitas vezes, né, doutor Freixedas, muito bonita, ela não é funcional. Às vezes, a imobilização ortopédica ela tem que ser, de preferência, bonita e funcional. Mas, se tiver que ser bonita ou funcional, que seja funcional. Ou eu estou falando besteira, doutor Luiz Freixedas? É isso mesmo, né? Se tiver que ser bonita, eu nunca consegui fazer muito bonita, né? Tem umas pessoas que fazem uma imobilização que é literalmente uma escultura. Eu nunca tive essa plástica, esse privilégio. O professor José Elias é um artista, é um fantástico artista na arte, mas eu fazia sempre funcional, graças a Deus. Então, é isso que importa. E essas pessoas que sabem muitas vezes fazer imobilização ortopédica, gente, fazer imobilização ortopédica e trocar foto em grupinho de WhatsApp não vai te regulamentar, não. Não vai aumentar o teu salário, não vai conseguir mais vaga de concursos públicos, não vai garantir vaga de emprego. As coisas acontecem no poder legislativo, executivo e no judiciário. E é aqui que a gente tem que trabalhar, na política institucional e na formação de advogados, contadores, jornalistas, gestores públicos, administradores, com especialidade técnica em imobilização ortopédica. Assim como aqui tem várias pessoas da área de imobilização ortopédica, o professor José Elias está lá interrompendo uma aula de imobilização ortopédica, ele é docente, mas o professor José Elias é pedagogo, pós-graduado, etc. Nós temos que entender que nós só vamos conseguir regulamentar a profissão de imobilização ortopédica quando a gente entender que a gente tem que pensar fora da caixa da imobilização ortopédica, porque nós precisamos de gestores, jornalistas, administradores, e daí vai, ok? Agora já temos a presença do doutor Donato. O doutor Donato é uma pessoa também que é advogado, é enfermeiro, é docente universitário, e olha, se eu fosse falar o currículo desses homens que estão aqui, eu vi que a menina colocou o meu currículo, ou pelo menos algo parecido no grupo, vocês não viram o currículo desses homens que estão aqui. Doutor Luiz Freixedas, médico, o pedagogo José Elias e o Donato, gente, dá uns 3 livros o currículo desses homens. Mas eu vou deixar aí o doutor Donato, doutor porque é doutor em enfermagem, doutor também porque é advogado e tem outras formações aí, como eu disse, que não dá para falar tudo. Mas ele vai fazer o comentário sobre essa questão, o Donato, da imobilização ortopédica com no caso, a enfermagem, e que já foi colocada no início pelo doutor Freixedas, essa diferenciação e essa necessidade de colocar, brincadeiras à parte, cada um no seu quadrado. Donato, 5 minutos com a palavra, por favor. Ei, Vladimir, uma boa noite aos colegas aí. Prazer estar com você novamente para nós discutirmos uma questão que é comum, né? Você veja, eu estou já na enfermagem desde 83. E eu sempre vi a imobilização ortopédica nas mãos da enfermagem. Mas ao mesmo tempo que eu estou na enfermagem, eu estou na docência. E eu nunca vi na formação, seja do auxiliar, do técnico de enfermagem, ou do enfermeiro, né? Eu passei por todas essas formações aí, uma disciplina que pudesse nortear tanto o auxiliar como o técnico, e o enfermeiro também, porque você veja, para o auxiliar e o técnico de enfermagem fazer qualquer atividade profissional, primeiro tem que estar numa relação ou
prevista na nossa lei, né, 7.498 de 1986, que é a lei que regulamenta a profissão. Você veja, eu me formei antes de 86, eu me formei ainda, nós não tínhamos regulamentação, eu me formei em 85. Então, mas desde 83 eu estou dentro dos hospitais. E daí, quando eu começo a ministrar aulas para auxiliar e técnico de enfermagem, eu não vejo nenhuma formação desse profissional essa competência, né? E, de repente, eu vou para o hospital trabalhar e vejo um auxiliar ou um técnico de enfermagem atuando, né? Desenvolvendo uma atividade e, veja só, ele não está lá preparado, ou até se preparou de uma forma prática, né? A gente sabe que é uma atividade que, se você for ensinado, você vai aprender. Mas, veja só, tem uma questão aí, Vladimir, e colegas que estão na discussão, que para nós termos o profissional de enfermagem, o auxiliar, o técnico ou o enfermeiro atuando, ele tem que ter aí o enfermeiro. Eu, por exemplo, eu não tenho nenhuma formação para poder supervisionar uma atividade dessa, e como é que fica daí? Porque se ele foi, olha só, uma coisa é ser contratado o técnico em imobilização ortopédica, não sendo enfermeiro, não sendo auxiliar, não sendo um técnico de enfermagem. Outra coisa é, a partir do momento que ele foi contratado, registrado em carteira, que ele é um auxiliar de enfermagem, ou um técnico de enfermagem, ou enfermeiro, ele tem que seguir daí a nossa resolução, as nossas resoluções, que são nós já estamos com mais de 700 resoluções do Conselho Federal desde quando ele foi formado. Olha só quantas orientações nós temos, né? Para todo o Brasil daí, né? Porque, veja só, a resolução do COFEI, ele determina que seja desenvolvida por qualquer profissional na nossa esfera de território nacional. E eu não vejo essa questão oficializada pelo Conselho. Eu estou vendo, inclusive, agora, a Betânia, nossa penúltima presidente, Betânia, a doutora Betânia Maria dos Santos, nós temos aí a resolução 705 de 2022, porque atualiza, né? Porque nós já tínhamos essa discussão feita, então, em 22 foi atualizada a atuação dos... Oi? A 609 de 2019, né? Então, ela atualizou essa de 2019. Então, nós temos em 2022, fala o quê? Atualiza no âmbito do sistema do COFEM, tal, atuação dos profissionais de enfermagem. Portanto, profissionais de enfermagem, nós somos auxiliares, técnicos e enfermeiros. Nos cuidados em traumato-ortopedia e procedimentos de imobilização ortopédica. E daí vai, considerando, né, que é o praxe aí das resoluções. Então, por exemplo, fala da nossa Lei 5.905, de 73, que criou o Conselho. Depois fala da 7.498, né, que criou que regulamentou a profissão. Fala do nosso Código de Ética. O nosso último Código de Ética é de 2017, que deve, a cada 10 anos, né, ele é atualizado, deve ser atualizado agora em 2027. E daí ela coloca o seguinte: resolve assistência de enfermagem, traumato-ortopedia. Os procedimentos relativos à imobilização ortopédica poderão ser executados pelo enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem, guardado das competências que a Lei 7.498/86, que é a nossa lei que regulamenta a profissão, como eu falei inicialmente. Os cuidados e procedimentos de enfermagem deverão ser supervisionados pelo enfermeiro, já acabei de falar também, né? Que o auxiliar não pode ser, ele não pode ter ou seja, ele não pode estar sob orientação de qualquer outro profissional, né, se ele estiver registrado, porque é possível eu ser, por exemplo, a pessoa ser auxiliar de enfermagem, mas na atuação naquela instituição ele não ser registrado como auxiliar de enfermagem. Daí tudo bem, ele está aberto, e daí a administração da instituição que vai resolver quem vai ser o superior dele. Mas se ele estiver registrado como auxiliar, ou como técnico, ou como enfermeiro, certamente ele vai ter sobre a atuação profissional dele um enfermeiro responsável pelo ato dele. E se ele errar, se ele cometer imprudência, negligência ou imperícia,
o enfermeiro vai responder com ele daí. Né? Então, é mais ou menos isso. Não sei se já deu 5 minutos. Oi. Já sim, e aqui tem uma... Acho que o doutor Frechedas quer falar aqui. Por favor, doutor, fica à vontade. O doutor Frechedas quer falar. O médico, doutor Frechedas. Doutor Donato, prazer. Meu nome é Luiz Frechedas, sou médico ortopedista. Eu falei antes do senhor entrar, vou repetir, porque eu já falei. Com todo respeito à sua pessoa e à sua categoria, eu não concordo com as resoluções do Corém e do COFEN sobre a responsabilização e a responsabilidade de enfermeiros sobre atos ortopédicos, justamente porque o ato ortopédico, naturalmente, é do ortopedista, que é médico e que estabelece o diagnóstico e o Código Internacional de Doenças. Então, eu não posso, com todo respeito, concordar com as 600 resoluções do Corém sobre a responsabilidade do enfermeiro sobre o ato que tem que ser médico, ortopédico. É isso. Perfeito. Vamos lá. Aqui, tanto o doutor Donato quanto o doutor Luiz Frechedas colocam duas coisas bastante interessantes e que é geradora exatamente do mal-estar, dessa coisa ruim que a gente está tendo no mercado. Tanto colocado pelo doutor Frechedas quanto colocado pelo doutor Donato. Percebam. Pessoal, entendam. Agora eu vou falar, não é como jornalista, não é como colocar até minhas qualificações aí de teólogo, de poeta, de compositor, mas coisas que eu tenho na minha vida pessoal, mas a minha qualificação como técnico em mobilização ortopédica, como jornalista, estou deixando de lado, eu estou usando agora de gestor público, profissional da administração, especializado na área de gestão pública. Presta atenção. Nós temos aqui duas autarquias. Nós temos o Corém, e temos o COFEN, e temos o CFM. Uma responsável pela medicina e outra responsável pela enfermagem. Dentro do direito brasileiro, especificamente direito administrativo, uma autarquia não pode se sobrepor à outra. Ou seja, o médico não pode supervisionar o trabalho do enfermeiro. E o enfermeiro não pode supervisionar ou dar ordens ao médico. E o profissional de enfermagem tem que receber ordens do seu superior dentro da sua categoria, que é o profissional de enfermagem, o enfermeiro padrão, enfermeiro formado em nível superior. Então, ele vai fazer um procedimento, como disse muito bem o doutor Donato, ele é responsável pela supervisão daqueles procedimentos. Porém, nós temos aqui outros problemas, como colocou o doutor Luiz Frechedas. Veja, quem prescreve normalmente os procedimentos dentro da área de ortopedia e traumatologia é o profissional médico. É o médico. Como também disse o doutor Donato. É o médico. Portanto, quando se prescreve esse procedimento, o médico estende a possibilidade de auxílio para um profissional que está dentro da competência dele. No caso do técnico em mobilização ortopédica, profissão em curso de regulamentação, o projeto de lei federal atual é o 2194/2019, autoria do André de Paula, né, do deputado André de Paula. Ele está em trânsito de regulamentação, então ele está dentro do, vamos dizer, do guarda-chuva da medicina, tá? Portanto, quando o profissional médico prescreve um procedimento de imobilização ortopédica, não é para o profissional de enfermagem fazer, é para o técnico de imobilização ortopédica fazer. Mas e o profissional técnico de enfermagem não pode fazer? Pode, desde que ele obedeça as regras do COFEN. E aqui nós temos um imbróglio, doutor Donato. E aí eu falo para o senhor como advogado. Veja bem, se quem pode supervisionar o trabalho do profissional de enfermagem é o enfermeiro, e ele não prescreve o procedimento, e como muito bem disse o senhor, muitas vezes não detém a proficiência, ele não sabe fazer, o perfil de competência grade curricular dele não prevê essas matérias. E aí temos o agravante disso, doutor Luiz Frechedas, e eminentes pares aí comigo, como
costuma assim falar o professor José Elias, nós temos um problema porque não acreditem em mim. Entrem na internet agora e procurem curso de enfermagem com especialização em mobilização ortopédica. Vão catar a dedo num país que é uma potência mundial como o Brasil, um território continental como tem o Brasil. Tem pouquíssimos, não supre a demanda no mercado. E isso explica por que a enfermagem até hoje não tomou conta da imobilização ortopédica e nem deixou de tomar, porque ela não dá conta sozinha e nem os técnicos de imobilização ortopédica dão conta sozinha. Haveria um problema seríssimo no sistema de saúde se os técnicos de imobilização ortopédica hoje acabassem, porque não tem profissional para dar conta. Né? O médico não vai dar conta, ele não vai ficar fazendo imobilização ortopédica, ele tem outras pertinências, tem outras atribuições. Pode fazer? Pode, como disse o doutor Luiz Freixeiras, mas tem hospitais que têm atendimento, como hospitais de base, né, o hospital no Rio de Janeiro e tal, que tem tarde que faz 300 a 500 imobilizações. Entendeu? 500 imobilizações. Gente, é muita coisa. É muita coisa. Então, como é que o médico vai fazer? Tem que ser vários médicos, vários técnicos, e passa um dia. É muita coisa. Então, assim, nós precisamos entender, nós precisamos compreender que o profissional médico, ele prescreve e supervisiona o procedimento. O profissional de enfermagem, ele, como disse o doutor Luiz Freixeiras, ele não vai prescrever. Se ele prescrever, para ele fazer isso, como disse o doutor Donato, ele tem que ter proficiência, ele tem que ter conhecimento. Mas como é que ele vai fazer isso? Ele não pode. E aí sim, ele iria supervisionar o profissional de enfermagem. Então, nós temos aqui um conflito de autarquias e é algo que precisa ser resolvido. Eu, particularmente, já estou marcando com lideranças dos Corems e já estou falando com lideranças nacionais do COFEM, né? Quem trabalha comigo, a vice-presidência da Associação do Conselho da Imobilização Ortopédica do Brasil sabe disso. Nós já estamos conversando exatamente para conseguir resolver essa questão. Doutor Donato levantou a mão. Por favor, doutor. Então, o que acontece? Tem vários procedimentos... Doutor, eu só vou pedir para ser o máximo conciso em função da gente abrir ainda para as perguntas dos participantes e a gente só tem uma hora, vai fechar automaticamente a live, tá? Então, eu vou pedir ao doutor só para... Não, é só para poder elucidar uma questão aí que o doutor Liz colocou, que é o seguinte, doutor, nós convivemos tranquilamente, aliás, a profissão de médico é muito mais antiga do que de enfermeiro e de enfermagem, não há dúvida, né? Nós aprendemos, inclusive, com o médico. O médico, um dia, descobriu que poderia ter alguém para ajudá-lo e nós fazemos isso de uma forma muito tranquila e perfeita, inclusive. Então, nós temos dentro da nossa competência o que se diz processo de enfermagem. Ou seja, qualquer atividade desenvolvida pelo profissional de enfermagem tem que ter o processo de enfermagem. O processo de enfermagem nada mais é do que uma prudência que nós temos, de uma forma científica e crítica, de fazer prescrição de enfermagem. A prescrição de enfermagem nada mais é do que a qualidade e segurança que nós temos que desenvolver a nossa atividade, mesmo sendo, por exemplo, um procedimento que foi prescrito pelo médico. Então, essa questão do técnico em mobilização ortopédica desenvolver as suas competências, eu acho que não há problema nenhum. Ele vai desenvolver de acordo com a prescrição médica, porém, o enfermeiro não vai interferir na conduta médica, se vai ser uma tala adjacente, se vai ter que ser lá uma imobilização diferente. Ou seja, essa competência, não há dúvida que é do médico, inclusive é diagnóstico médico. O que o enfermeiro vai fazer é o quê? Supervisionar se aquela atividade que o auxiliar ou técnico, ou até mesmo outro enfermeiro esteja fazendo, esteja diante das nossas competências como assistência dentro do processo de enfermagem. É como tem suturas, né? Talvez você não saiba. Hoje o enfermeiro já pode fazer sutura simples no Brasil, enquanto fora do Brasil a enfermagem está muito mais evoluída. Não é isso? Então nós temos essa questão aí
que deve ser trabalhada muito bem. Eu acho que não há problema nenhum, dá para nós fazermos o nosso trabalho junto com a ortopedia, o médico fazendo a prescrição da técnica que deve ser feita diante do diagnóstico que ele desenvolveu, né? Ortopédico, e o enfermeiro vai supervisionar o quê? A atividade, caso esse auxiliar o técnico de enfermagem desenvolva a atividade ortopédica, ele vai desenvolver a supervisão dentro do processo de enfermagem. E é uma coisa muito nossa, e que, de uma forma geral, os profissionais da equipe interdisciplinar, seja fisioterapeuta, seja nutricionista, seja os próprios médicos, eles não sabem, porque às vezes eles não entendem. Por exemplo, o diagnóstico de enfermagem existe, e muitos acham que o diagnóstico de enfermagem é um diagnóstico que nós pegamos semelhante ao CID, né? Semelhante ao diagnóstico, não é uma outra questão, porque o nosso diagnóstico de enfermagem é o diagnóstico da assistência, do cuidar, e o diagnóstico médico é um diagnóstico da doença. Correto? Então, doutor, eu acho que eu concordo, viu? O senhor falou que não concorda com as resoluções. Tem muita coisa que eu não concordo também. Eu vou ser sincero, porque eu já fui conselheiro do Corém São Paulo, eu fui primeiro secretário do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo, 2012, 13 e 14. Né? E uma das questões que eu levava para o Conselho Federal de Enfermagem era justamente algumas questões que às vezes impactavam e a gente não ia para frente, não conseguia evoluir, e às vezes, muitas vezes, por falta de Criava até mais conversa, de problemas. diálogo. Por falta de diálogo, né? Então, até eu sugeri para o Vladimir, na última conversa que eu tive com ele, vai direto no presidente do COFEM para conversar com ele, o Manuel Neri. E eu acho que ele é um cara muito tranquilo. Eu acho que ele vai resolver, porque ele nunca te ouviu, você nunca conversou com ele. Eu acho que a partir dessa conversa você vai ver, essa questão vai estar totalmente resolvida. E nós vamos, inclusive, dentro das escolas técnicas, dentro das universidades, formar esse profissional, o enfermeiro especialista, por exemplo, na ortopedia, né? E o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, também tendo, se não tiver na sua formação, mas tendo na sua habilitação depois de formado, essa especialização, porque nós temos especialização técnica também, a especialização técnica, então, em ortopedia, em imobilização ortopédica. Doutor Donato, okay, doutor? nós vamos ter que deixar com gostinho de quero mais. O professor José Elias quer falar também. Deixa eu só fazer uma consideração aqui antes de passar rapidamente a palavra para o José Elias e abrir para perguntas. Pessoal, outras perguntas a gente vai responder na comunidade. Nós temos questões de certificado, nós temos que... nós vamos preparar um e-book, como eu falei para vocês. Tem a questão de... esse tempo aqui, né? É muito pequeno para a gente falar de tudo isso. A ASTED tem uma assembleia aí que a gente vai falar também na comunidade. É importante que você traga grupos, forma um grupo e peça a entrada na comunidade. Seu grupo vai ficar com 500, 600, 700 pessoas para a comunidade inteira. Pega o teu grupo de WhatsApp e traz para a comunidade da imobilização ortopédica, tá bom? Professor José Elias, eu vou fazer a maldade de lhe dar aí 2 minutos para o senhor falar para poder passar para a pergunta dos participantes, por favor. Doutor Freixedas, doutor Donato, sem querer causar celeumas, mas o que me causa profunda estranheza é uma pergunta, né, no caso. Quem formaria esse profissional, doutor Donato? Se a própria faculdade, como o senhor mesmo acabou de expor, não tem dentro do seu currículo pedagógico tal grade. A não ser que vocês convocassem que o COFEM constituísse como pedagógico, como professor, um ortopedista. Porque só quem pode ensinar gesso ou é o ortopedista ou é um técnico de imobilização ortopédica. Legal. Desculpa. Obrigado. O enfermeiro Elon Tomé, acho que é isso? Se eu falei errado, por favor, me perdoa. Elon, pode falar sua pergunta, por favor, 1 minuto para você, tá? Estamos te ouvindo, Elon. Tá, o Weber falou. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? O áudio pode abrir o áudio e fazer. Opa, fica à vontade. 1 minuto, por favor. Boa noite. Enfermeira Ellen Tomé. Perdoa, Ellen. Perdoa. Não, tranquilo. Sou enfermeira aqui no município de Bertioga e atuo com aulas, né? Nós temos uma empresa aqui
a PH Águias e nós formamos socorristas, né? E fui convidada, né, para entrar, né, nesse bate-papo aqui. Achei bem interessante, porque até então não era do meu conhecimento, né? As situações que estão ocorrendo aí, eu acho bem pertinente, né? Esse assunto tem que ser debatido mesmo. E assim, na minha humilde opinião, eu acredito que é só mais uma competência para a enfermagem, já além das demais que já temos, né? Então, assim, na minha opinião, eu acredito que é muita coisa, cada um na sua competência, cada um na sua função, né? Acho até interessante a participação em relação a querer ampliar o conhecimento, porém, supervisionar técnicos de imobilização ou até então auxiliares relacionados à ortopedia, na minha opinião, eu acredito que é irrelevante. Entendi, Ellen. Muito obrigado pela sua participação, tá? Muito obrigado mesmo. Desculpa aí de confundir o seu nome. Não, não. Nós temos o Luciano, ele também está com a mão levantada e quer falar. Luciano Pereira. 1 minuto para você, Luciano. Beijo no teu coração, querido. Saudade de você, pô, sumido. Pode falar, Luciano. Você com a palavra. O seu áudio não está sendo ouvido. O seu áudio não está sendo ouvido. O seu áudio não está legal, okay. Luciano. Agora okay. Sim, agora sim. Boa noite a todos. Então, Vladimir, eu acredito que a STED teria que entrar com ação judicial contra esses dois órgãos, porque, pegando carona no que a enfermeira falou, vai ser mais uma atribuição, tanto no período de formação, como no período prático durante a prestação de serviço nas unidades de saúde em geral. Então, acho que a STED teria que começar a cessar de forma judicial isso aí. Ok, vamos lá. Muito obrigado pela colocação, Luciano. Você está me dando uma grande oportunidade. Pessoal, hoje mesmo eu acho que eu respondi alguma coisa nesse sentido, não sei se foi para o Luciano ou para outra pessoa. Eu falei aqui agora há pouco. Por que a enfermagem ainda, por assim dizer, não dominou a imobilização ortopédica? E por que a imobilização ortopédica, muito provavelmente, ainda engatinha para regulamentar? Exatamente porque uma não vive sem a outra. Vocês sabiam disso? Quem é o principal? O principal do serviço é o que o professor José Elias disse, está lá na ponta, o paciente. Ele é o principal, a população. Você tem ideia do que aconteceria? Alguém de vocês aqui tem ideia do que aconteceria se hoje os técnicos de imobilizações ortopédicas não pudessem mais fazer imobilização ortopédica? Vocês têm ideia do que aconteceria se os profissionais de enfermagem, ainda que com todos os problemas que tem, não fizessem imobilização ortopédica hoje, o que aconteceria no Sistema Único de Saúde? Nós temos situações de médicos que o professor José Elias me contou esse fato, diz que a pessoa está no plantão, daqui a pouco passar o plantão, ele está prescrevendo, e fala assim, doutor, quando é que o senhor vai fazer as imobilizações? Porque o senhor já prescreveu muita coisa, mas como assim, eu fazer imobilização? Não tem um técnico de imobilização, não tinha um técnico, não, tomou as providências que ele tinha que tomar dentro da ética médica e depois não pegou mais o plantão, não ficou lá, não fez mais o trabalho, porque não tinha técnico. Porque em algumas situações o médico vai fazer, tem médico até que gosta, né, doutor Luiz Frechedas? Tem médico até que prefere, mas tem médicos que não, que ele prefere trabalhar com a parceria do técnico. O doutor Luiz Frechedas costuma brincar, Batman e Robin. Eles, é dupla dinâmica. É dupla dinâmica. Então, entendam, não seria nenhuma ação civil pública e nem um mandado de injunção do senhor Luciano Pereira, meu irmão, meu amigo. Por quê? Porque a questão aqui ela é muito mais de administração pública do que propriamente jurídica. Ela se torna jurídica quando acontece o que a gente falou, quando o profissional de enfermagem entra na área de medicina ou de medicina entra na área de enfermagem. Aí nós temos o conflito das autarquias. Enquanto isso, não, porque não é uma culpa do
o sistema, não é uma culpa do Corém, não é uma culpa do CRM, é um problema que precisa ser resolvido de perfil de competência, de áreas cinzas dessas duas categorias que precisam ser resolvidas. Não é uma questão judicial, é uma questão técnica administrativa. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, por favor? Quem? A Naide... Peraí, desculpa, quem? Peraí, pessoal. Francisco? Opa! Francisco, como é que tá essa Paraíba aí? Depois você me fala. A Naide fez uma colocação aqui. A Naide falou, boa noite, ó. Naide, seria uma questão dos técnicos de enfermagem fazerem mobilização, já surgiu no hospital onde trabalho, em Porto Alegre. Já tem, inclusive, hospitais onde os técnicos de enfermagem fazem mobilização. Onde eu trabalho é um hospital público federal. Olha só, Naide, presta atenção. Olha o que eu vou falar aqui. Espalhem. Eu mesmo, por conselho do meu amigo doutor Donato, já estou em contato com a direção nacional do COFEM. Prestem bem atenção. Olha a minha declaração aqui agora. Olha a minha declaração. Eu estou falando, isso aqui vai ficar gravado, ficar na internet. Eu posso ser processado se eu estiver errado, mas eu sei que não estou porque eu participo. Eu estive nas reuniões, grupo de trabalho em Brasília. Ministério do Trabalho, Educação, Saúde, etc, etc. Preste atenção. Mais de 90%, eu estou sendo econômico, mais de 90% dos profissionais de enfermagem no país estão irregulares, fazendo imobilização ortopédica. Eu estou afirmando e provo para quem quiser. Porque o profissional de enfermagem precisa seguir as resoluções do COFEM. Se ele não segue a resolução do COFEM, por exemplo, ele está registrado como? Na carteira de trabalho dele? Código 3222-05 ou código 3226-05. Se é 3226, é para o profissional médico. Se é 3222-05, é para o profissional de enfermagem supervisionar ele. Mas como que esse profissional de enfermagem nível superior vai supervisionar se ele não tem também o conhecimento e a proficiência, como disse o doutor Donato, a grade curricular e o perfil de competência deles não contemplam essas matérias. Como é que ele vai ensinar o que ele mesmo sabe? Como é que ele vai supervisionar o que ele não aprendeu? Vocês entendem isso? Façam assim, por favor. Vladimir, boa noite. Boa noite. Aqui é o Jorge, de Nova Iguaçu. Jorge, você tem 1 minuto. Que bigode bonito, tá parecendo Santos Dumont, cara. Bom, primeiro, uma boa noite para todos. E, meu amigo, desculpa eu ter desaparecido, eu estava doente, tive problema de Covid, tá? Você vai precisar ser rápido, porque a nossa live vai cair daqui a pouco. Tá. A enfermagem não tem condições nenhuma de falar sobre mobilização, como já aconteceu comigo, de um enfermeiro mandar que eu parasse o serviço, porque ele achou que estava errado em mobilização, que o médico mandou fazer uma bota engessada em equino por causa do problema no tornozelo do paciente. Ele não deixou que eu continuasse, eu tive que chamar o ortopedista que estava de plantão para que ele falasse, não, isso está certo. O posicionamento do paciente é esse mesmo, que ele te botou a mão e falou que não vai fazer, que está errado, entendeu? É isso. Pessoal, tem gente tão louca que está fazendo Velpol de outono. Tem o Velpol de verão, né? O cara está conseguindo fazer até Velpol de outono. Presta atenção, pessoal. 2 minutos, faltam 1 minuto. A gente vai fazer outros eventos desses, nós vamos fazer outros eventos, nós vamos falar de fiscalização do MP, vamos falar de assembleias, vamos falar dos e-books e todas essas discussões que precisam ser feitas para que a gente amadureça. Muitas pessoas precisam entender o que está acontecendo, as pessoas estão sendo punidas, profissionais de enfermagem, está dando problema para o estabelecimento e tudo isso está acontecendo. Alguma coisa, suporte, que eu tenho que colocar? Na comunidade, quem vai receber certificado é só quem participou da live. Tá, pessoal, quem vai receber certificado é somente quem participou da live e fizer o requerimento que a gente vai divulgar na comunidade. Então, vai ser divulgado um link na comunidade. Vocês podem trazer grupos de WhatsApp para lá, distribuam esse link, chamem pessoas para que a gente possa divulgar. Quero agradecer a todos que compareceram aqui, e em especial, claro, os meus convidados especiais, doutor Donato, doutor Frechedas e professor José Elias, e claro, todos vocês são maravilhosos, de várias áreas, gente da área de segurança, da área médica, da área veterinária. Muito obrigado, beijo no coração. Por favor, vamos para a comunidade e eu vou colocar mais coisa lá. Nossa live vai cair
porque 1 hora certinho é o tempo de transmissão do Google Meet, tá bom? Beijo no coração Eu de gostaria todos. de dar Opa, pode falar. Amélia, se cair é porque o Google vai parar, mas eu certo. te respondo na comunidade. Eu trabalho eu sou técnica de imobilização ortopédica, porém, aqui onde eu trabalho, tem eu e mais um colega, outros que fazem, eles são práticos, eles são da área da radiologia. Eu não sei como é que funciona essa questão, se é permitido, vocês poderiam estar orientando nesse sentido. Existe um tipo de Mas só certificação, quem ele deve entrar em contato com a Asteg, Amélia. Pede para ele entrar em contato com a Asteg. Como eu disse, nós abraçamos todas as categorias, porque nós abraçamos a imobilização ortopédica. Não só alguns profissionais em especial, mas todo aquele que faz imobilização ortopédica. Pessoal, se cair, é porque o Google Meet vai parar. Porque é 1 hora só, tá? Opa! Vladimir, boa noite a todos, né? Desculpa, já está no terminar da live, né? E eu queria só fazer uma pergunta. Quer dizer que o profissional, o Corém toda vida relevou a ortopedia, toda vida. Não sei por que hoje o Corém, o COFEM, quer tomar posse da imobilização. Não sei por quê. Eu tenho 36 anos de técnico, tá certo? E sempre, eu, inclusive, sou técnico de enfermagem, mas não pago Corém, justamente para não haver problema comigo. Nunca paguei. Minha paixão é ortopedia. Tá certo? Aí eu deixo a pergunta. O Corém quer que o tio vire técnico de enfermagem e o técnico de enfermagem vire tio também, é assim? Passa curso para isso? Na verdade, existem resoluções do COFEM autorizando profissionais de enfermagem a fazerem imobilização ortopédica, mas não tem curso para eles fazerem. Eles não estudaram essa grade curricular, esse perfil de competência, eles estudaram enfermagem traumato-ortopédica, mas a aplicação das técnicas de imobilizações ortopédicas, de ortopedia e traumatologia, que são prescritas pelo médico ortopedista, não. Eles não estudaram, eles não se formaram nisso. A não ser em cursos na Asteg, ele pode vir para a Asteg, bombeiro, resgatista, pessoal da radiologia, Mas justamente pode isso, procurar a Asteg. essa pergunta que eu faço é justamente nesse sentido. Eles vão aceitar que o técnico de imobilização que não seja técnico de enfermagem vire técnico de enfermagem e vice-versa? Reformula de novo a sua pergunta, por favor, Francisco. É porque você não compreendeu. Eles querem que o técnico de enfermagem, o enfermeiro, coloque imobilizações, sem curso algum. Eles vão aceitar também que o técnico de imobilização faça enfermagem também, sem curso algum? Não, acho que não, né? Eu acho que não vão aceitar, não. Acho que... É isso que eu estou. Opa, acho que é o Djalma que está querendo falar ali, né? É Djalma que está querendo falar? Obrigando isso aí, Vladimir. a ter enfermagem. Pessoal, se cair aqui, eu não sei nem por que não caiu. Se cair é o Google Meet, tá? Porque a gente só tem 1 hora, tá? Então, Permite uma pergunta aí, meu mediador. Então, alguém falou aí sobre o prático, né? Só que assim, o Catálogo Nacional de Curso contempla a imobilização ortopédica com a carga horária de 1.200 horas.